a gente conseguiu voltar a tempo. Nós vamos então ler João capítulo 4, a partir do versículo 27. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho segundo João, a partir do versículo 27. Se você se lembra, na semana passada nós paramos no verso de número 26 e hoje vamos a partir do versículo de número 27 até o verso de número 42, e assim nós vamos completar a nosso estudo, não é, sobre a presença do Senhor Jesus entre os samaritanos. Então, vamos ler a partir do versículo 27 a palavra de Deus, que nos diz assim: Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar ao nosso Deus. Deus de amor, Deus Salvador, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e te pedimos que o Senhor tire de nós todo tipo de inquietação, de distração, de desconforto, para que possamos prestar atenção totalmente na Tua palavra. Esse é um dia especial para nós, ó Deus, um dia especial para a nossa alma, o dia do Senhor. E nós agora estamos reunidos para ouvir a Tua voz. Já lemos a Tua palavra e ouvimos o Senhor falar, mas neste momento a Tua palavra será exposta diante de nós. Então, ó Deus, tem misericórdia, pelo Teu Santo Espírito, ilumina o nosso entendimento e edifica-nos, Senhor, na Tua palavra. Nós carecemos disso e o Senhor sabe, e por isso nos fez reunir agora, um pouco aqui na igreja e outro tanto nas casas, mas estamos reunidos para ouvir o Senhor falar. Então, ó Deus, toma o nosso coração e nos ensine. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, como eu já disse, nós estamos continuando a nossa série de mensagens
no Evangelho segundo João, e hoje nós vamos terminar essa passagem de Jesus pela Samaria. Eu fiz essa divisão para que nós ficássemos com isso mais claro diante de nós, do que fazer todo esse trecho até o versículo 42 numa mensagem só. Isso traria algumas dificuldades de entendimento e também dificuldades para mim de expor aquelas coisas que estão aqui nesse texto. Então eu reduzi as porções para que nós conseguíssemos ter uma maior clareza. Na semana passada, portanto, a partir do capítulo 4, você pode acompanhar aí, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus passou pela Samaria, algo que o impeliu passar por ali. Não era um caminho corriqueiro, eles faziam outros caminhos por causa da divisão entre judeus e samaritanos, mas o versículo 4, registrado por João, diz que era necessário para Jesus passar por dentro da Samaria, chegando à cidade de Sicar, e ali também encontrou aquela mulher da cidade ali samaritana, e ele teve aquele encontro. Nós estudamos isso na semana passada e vimos como o Senhor Jesus ofertou a graça, como foi o encontro com o Messias. E o Messias é esperado também pelos samaritanos por causa da influência da lei de Deus, né? Ainda que eles não praticavam muito, mas eles ouviram bastante. Em especial, havia, o ensino muito grande até a divisão dos reinos. Eles ouviram falar do Senhor, do Messias, mesmo antes de se entregarem à idolatria, como consequência também da divisão dos reinos. Eles sabiam e de alguma maneira eles estavam esperando o Messias. E então essa mulher se encontra com o Messias naquele lugar, e o Senhor Jesus oferta a graça, mas também confronta o seu pecado e transforma a maneira como ela vai adorar. Foram essas questões que nós trabalhamos na semana passada. Mas há aqui uma junção, uma transição de alguns fatos, onde o Senhor Jesus Cristo vai continuar ensinando os samaritanos e os evangelizando, mas também usará este evento para ensinar os seus discípulos sobre a necessidade de evangelização, sobre a necessidade de todos nós, filhos de Deus, fazermos a vontade do Pai, em detrimento de qualquer outra prioridade para nós. Então você e eu, nós vamos caminhar sobre a seguinte ideia central deste trecho aqui que nós lemos, que são os verdadeiros frutos da evangelização. Quais são? Ouvir e crer. Esses são os verdadeiros frutos da evangelização. Pode ser que você já tenha visto e percebido em algumas pessoas alguns frutos diferenciados. A pessoa ouve, mas não crê e acaba, como consequência, não praticando. Então note, esses não são frutos verdadeiros, pois os verdadeiros frutos da evangelização são ouvir, e ouvindo esta mensagem vai ao seu coração, você crê, e aí então a sua vida passa a ser transformada. Então vamos observar estas questões. São apenas 2 lições. Em especial eu quero enfatizar esta questão de evangelização hoje, porque é o que está acontecendo e é o que o Senhor Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Então a primeira coisa que eu gostaria que você observasse comigo vai do verso 27 até o versículo 38, onde nós entenderemos que evangelizar é a vontade de Deus. Preste atenção. Nós muitas vezes nos perdemos nesse processo de evangelização por achar que é algo que precisa partir de nós, propriamente dito. Nós precisamos nos movimentar para evangelizar, ou muitas vezes nos intimidamos, a nós mesmos, para não comunicar o Evangelho, por estar assim, talvez até mesmo tímidos. Não é muito a minha praia, alguns dizem, eu consigo falar só para aqueles mais próximos. Mas eu gostaria que nós completássemos o nosso entendimento sobre evangelização. Porque evangelização não é uma questão só nossa, mas é a vontade de Deus. Ele quer que a evangelização ocorra.
e Ele chamou a mim e a você para que evangelizemos pessoas. Então observe, aqui nós vamos observar também, de novo, aquela ideia de vem e vê, como nós vimos lá no capítulo de número 1, logo no início das nossas séries, não é? Da nossa série. Então observe aí a partir do versículo 27. Jesus acabou de falar com a mulher samaritana, de anunciar todas as coisas, e antes de encerrar aquele contato com ela vai dizer no versículo 25: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. E o Senhor Jesus responde: eu sou. Estamos aqui. Aquele momento que vocês estão esperando até agora chegou, eu estou aqui, e eu estou anunciando todas as coisas. Ao ouvir isso, a mulher deixa o seu cântaro e vai para dentro da cidade para comunicar isso aos seus pares, aos seus conterrâneos. E ao mesmo tempo em que Jesus está conversando com aquela mulher, os discípulos de Jesus estão indo comprar suprimentos. Os irmãos se lembram disso, nós vimos isso na semana passada. Eles vão comprar mantimentos, suprimentos para a continuação da viagem, porque eles estavam de passagem até a Galileia. E quando eles saem, Jesus fica só, a mulher vem. Ele fala com a mulher e tem esse contato maravilhoso com ela. Ela solta o cântaro, vai para dentro da cidade e nesse ínterim chegam os discípulos. Neste movimento, os discípulos chegam e se admiram de Jesus estar falando com uma mulher e uma mulher samaritana. E aí, entre eles se perguntam: o que será que ela está perguntando? Ou por que ele está falando com ela? Isso chamou muita atenção deles. Mas não deu tempo nem de perguntar para a mulher, porque enquanto eles chegaram, foram se aproximando, ela saiu para dentro da cidade. E aí, no versículo de número 28, nós vemos isso, né? Quanto a mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede. Lembra de novo aquilo que nós já vimos no início: vem e vê, vinde e vede um homem quem me disse tudo quanto tenho feito. E aí eles saem dali. Ela pergunta: será que ele é mesmo Cristo? E eles saem e vão ter com o Senhor Jesus Cristo. Então, muitas cenas estão acontecendo ao mesmo tempo. João é um cara, assim, um homem muito maravilhosamente inspirado por Deus para nos enredar nessa trama, nos atrair para ela e registrar isso de maneira maravilhosa. Então, para a cena, enquanto a mulher foi para dentro da cidade, nesse ínterim, versículo de número 31, os discípulos começam a falar com Jesus. E aqui nós precisamos nos lembrar outra vez de como o Senhor Jesus é mestre por excelência e ele utiliza as circunstâncias para ensinar. Foi assim com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi buscar água e ele pediu a água e ali ele iniciou, ele viu esse ponto de contato. Coisa que nós falamos muito hoje, né? É preciso ter um ponto de contato para que a gente inicie um processo de evangelização. Alguns até dizem com verdade, é melhor você se aproximar em amizade primeiro e depois anunciar a sua fé. Jesus nos mostra isso no seu próprio ministério. Ele utiliza esses pontos de contato. Os discípulos vêm com os alimentos, falam para ele: mestre, come, e aí ele vai começar a ensinar os discípulos. Mas eu queria voltar um pouquinho na mulher, porque o Evangelho transforma a nossa vida de uma maneira muito impressionante. Aquela mulher deixou a cidade sedenta e foi com o seu cântaro na mão buscar água. Ela encontra a água da vida e agora ela volta com esperança de não mais sentir sede, mas deixou lá o cântaro. Porque esta esperança de não mais sentir sede e esta esperança de ter encontrado o Messias, nada mais importa para ela. É claro, eu não estou dizendo que como nós nos convertemos, ou quando nós nos convertemos, não quer dizer que nós não vamos prestar atenção às nossas necessidades, inclusive materiais. Não é isso que eu estou dizendo. O que
que eu quero dizer é que o encontro com o Evangelho, o encontro com o Messias, nos impacta de tal maneira que as outras coisas passam a ser periféricas. O Evangelho é o centro da nossa vida. Note de novo o que aconteceu com ela. Ela saiu para buscar água, ela foi atrás de água para manter saciar uma necessidade material, mas quando ela encontra com o Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, ela volta inclusive sem o cântaro. João deixa isso muito claro. Ela deixou o cântaro e entrou na cidade, e ela foi compartilhar aquilo que ela tinha visto. E aqui também já nós temos essa ideia de, uma vez alcançados pela mensagem do Evangelho, nós passamos a ser comunicadores do Evangelho. Essa deve ser a nossa vida. E as coisas em Samaria vão se tornar cada vez mais claras à medida em que eles passam mais tempo com o Senhor Jesus Cristo. É verdade. E assim também é na vida de todos nós. Ainda que nós sejamos instrumentos de evangelização, o primeiro contato das pessoas com o Evangelho será a partir da nossa vida. Mas é somente com o contato que essas pessoas terão com o Senhor Deus em sua palavra é que vão tornar a vida deles cada vez mais completa. Essa é uma das ideias também do Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo, a partir ali do versículo de número 32, vai dizer e vai ensinar aos discípulos e a nós hoje que apenas uma coisa é prioritária na vida de todo ser humano, em especial daquele que já foi transformado pelo Espírito Santo. Qual é esta coisa? Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é a prioridade máxima da nossa vida. Observe os versículos 32, do versículo 32 até o versículo 34. O Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E aí, ele já vai travar os discípulos, como o Senhor Jesus Cristo faz bastante. Ele fez isso com Nicodemos, ele fez isso com a mulher samaritana, e agora está fazendo isso com os seus discípulos. Eles chegam com comida, Jesus está cansado, lembre-se disso, da viagem. Jesus está com sede, lembre-se disso, eles viajaram. Os discípulos foram comprar comida para suprir essa necessidade, lembre-se disso. E quando eles chegam com a comida, o Senhor Jesus Cristo fala: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos falam entre si: será que alguém deu alguma coisa de comer para ele? E aí Jesus já responde, e aqui começa, ou completa o seu ensino: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Não significa que o Senhor Jesus Cristo não tinha fome. Não significa que os discípulos não poderiam ter fome. O discípulo verdadeiro não pode ter fome. Não significa. Não significa que Jesus não tinha sede ou cansaço ou qualquer outro tipo de necessidade física humana, porque ele é 100% homem. Não quer dizer também que os seus discípulos não podem olhar para as questões materiais. Não é isso. O que Jesus está ensinando é que há uma prioridade superior a qualquer outro tipo de necessidade para a nossa vida. Qual seja, fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nossa realização da obra do Senhor Deus. Jesus ensina isso dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus nos diz hoje: a nossa comida é fazer a vontade daquele que nos redimiu e fazer a sua obra. Essa é a prioridade para nós. Fazer a vontade de Deus. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas aqui, o Senhor Jesus Cristo
deve me fazer lembrar e te fazer lembrar do que ele mesmo anunciou com a sua vida e cumprindo aquilo que o Antigo Testamento disse. Por exemplo, Deuteronômio 8:3 e Mateus 4:4, que é o que foi dito em Deuteronômio dito novamente pelo Senhor Jesus Cristo na tentação, numa das tentações de Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor Deus. Fazer a vontade de Deus é a prioridade para todos nós. De novo, não significa que o discípulo do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro crente, não pode sentir necessidades materiais. Mesmo porque o próprio Jesus atendeu essas necessidades. Quando aquela multidão que o acompanhava iria ser dispensada, mas não teria o que comprar durante o caminho porque já era tarde, o que o Senhor Jesus fez? Deu-lhes de comer. O próprio Deus fez isso durante toda a história, em especial ali na peregrinação do povo no Egito, mesmo em meio à murmuração pecaminosa. Quando eles pediram água, o Senhor Deus deu. Quando eles pediram comida, o Senhor Deus deu. E para que eles não sentissem muito a ação do calor durante a sua peregrinação, o Senhor Deus colocou uma nuvem sobre eles. Para que eles não sentissem muito a intensidade do frio durante as noites, e também para que os animais daquela região ali não os atacassem, o Senhor Deus enviou uma coluna de fogo. O Senhor Deus cuida de nós, de questões materiais, mas essas coisas não podem tomar o lugar da prioridade maior da nossa vida, que é fazer a vontade de Deus. Ao contrário do que os discípulos estavam pensando, a comida com a qual Jesus se revigora, ou iria se revigorar, ou se revigora continuamente, como diz o versículo 32, é um alimento espiritual. Jesus afirma aos seus discípulos que o verdadeiro alimento, a força, a alegria para viver, o verdadeiro deleite da nossa vida, era fazer a vontade daquele que o enviou e cumprir a sua obra. É interessante como o próprio Jesus, em Mateus 25, vai utilizar na parábola que ele vai dizer ali, essa ideia de como fazer a vontade do Pai atende até mesmo às necessidades materiais dele. Então, abra comigo aí, Mateus 25, é um texto muito conhecido nosso. Mateus 25, a partir do versículo 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me enviastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A ideia aqui é realmente de atender às necessidades físicas, materiais daqueles que estão ao nosso redor. Mas quando nós fazemos isso, porque é a vontade de Deus, nós estamos também fazendo a vontade de Deus. Ele recebe isso como exercício nosso da sua vontade. Volte então os seus olhos lá para João, capítulo 4,
Porque o Senhor Jesus segue ensinando os seus discípulos, dizendo e utilizando aqui um dito popular daquela época, mais um ponto de contato, para dizer que em breve a sua fome será saciada, a sua fome espiritual, que era fazer a vontade de Deus. Observe o versículo de número 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro. E aí vem o ditado, não é? Pois, no caso, é verdadeiro ditado. Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E aí, naquele mesmo momento, é que os samaritanos entram de novo ali naquela região onde eles estavam e vêm ter com Jesus. O que Jesus está dizendo é que haveria uma colheita, frutos seriam colhidos da presença de Jesus entre os samaritanos, da maneira como Jesus falou com aquela mulher, a oferta da graça, como ele confrontou o seu pecado, como ele muda a perspectiva dela de adoração, tudo isso. Aquela mulher sai, vai para dentro da cidade, anuncia e eles vêm ter com Jesus. Quando o Senhor Jesus fala com seus discípulos, vejam os campos, eles já estão prontos para a colheita. É dos samaritanos que o Senhor Jesus está falando. Eles já estão vindo e nós vamos trabalhar nesta colheita. O Senhor Jesus semeou e eles vão trabalhar na ceifa. E é assim conosco. Nós, em muitos casos, irmãos, vamos trabalhar apenas na ceifa, na colheita dos frutos da evangelização que aconteceu muito tempo atrás, ou que aconteceu por alguém da internet, ou alguma visita que recebeu, um telefonema, uma mensagem, seja o que for. Em muitos momentos, o Senhor Jesus nos chamará para ceifar, para fazer a colheita daquilo que foi semeado por outras pessoas. Mas também, muitas vezes, nós vamos semear, e não quer dizer que nós já vamos colher em seguida. Pode ser que nós vamos semear, e pessoas, muito depois, vão colher o nosso trabalho. E assim vem acontecendo ao longo da história. Veja só o que diz o Senhor Jesus Cristo no versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E aqui o Senhor Jesus Cristo vai dar uma ênfase que nós precisamos identificar e gravar bem firme em nosso coração no versículo 36. Quando nós estamos trabalhando como ceifeiros ou como semeadores, nós desde já temos a recompensa, recebemos a recompensa e a entesouramos como o nosso fruto para a vida eterna. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta a todos nós mesmos, inclusive a mim. Quem é que nós temos em mente quando nós vamos evangelizar? Nós estamos sendo motivados por quem a evangelizar? Ou pelo quê? Por que eu faço essas perguntas? Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina neste verso e ensinou aos seus discípulos que quando nós fazemos a vontade do Pai, em especial nesse trabalho de evangelização, nós já recebemos a recompensa, mas ela é entesourada para a vida eterna. Muitos de nós querem ver já o resultado ali, na hora, e não é isso que vai acontecer. O Senhor é quem dá o crescimento. Nós apenas fazemos esse trabalho, somos os instrumentos. Nós lançamos a semente, o Senhor é quem vai fazer com que essa semente vingue. Nós colhemos aquilo que o Senhor Jesus já fez vingar no coração das pessoas. Aquele fruto já está crescendo e então nós trabalhamos. Mas este tesouro para a nossa alma fica
para a eternidade, para a vida eterna. Não tem fim. É um fruto que nada vai estragar, nada vai deteriorar. Então, há benefícios para nós em evangelizar. Evangelização é a vontade de Deus e nós precisamos trabalhar nisso. E aqui eu trago uma aplicação para nós. Todos os homens devem receber a oferta do Evangelho. Todos. Não importa as restrições que nós temos, que determinadas pessoas têm, todos os seres humanos precisam receber a oferta do Evangelho. E Deus salvou o seu povo e os comunicou ao anunciar esta mensagem de salvação. Foi o que os profetas fizeram ao longo de todo o Antigo Testamento. Foi o que Cristo fez diante daquela mulher e diante dos samaritanos. Foi o que os apóstolos fizeram até os confins da terra, e é o que nós devemos fazer continuamente. Anunciar o Evangelho. Porque os eleitos de Deus estão por aí. O Senhor sabe onde eles estão. O Senhor decidiu a hora em que eles vão ser transformados pelo Espírito Santo. Mas a ferramenta para isso, o próprio Deus escolheu, e somos nós, a igreja. Não podemos nos esquecer disso. A segunda coisa que eu gostaria de ver com os irmãos é que evangelizar é apresentar o Salvador do mundo. Meus queridos irmãos, a partir do versículo 39 até o 42, nós vemos isso. Não podemos ofertar nada menos do que isso. Não podemos nos perder neste processo de evangelização. Muitos, e recentemente, têm tentado contemporaneizar a mensagem do Evangelho. Eu já disse isso aqui na igreja, já disse isso para vocês. Hoje parece que todo o Brasil é crente, todo mundo é crente. Hoje tem célula em casa de gente, célula de igreja, grupo de oração, seja o que for. Tem lugares que você fala assim, né, a casa dessa pessoa não podia ter. Não podia, imagina, olha as coisas que ela faz. Mas tem, irmãos, pode procurar. Pessoas que você não imagina, que acham que tem ali um relacionamento com Jesus, mas que não precisam mudar a sua vida. Não podemos apresentar nada menos na nossa evangelização do que o Salvador do mundo. E o Salvador do mundo faz requisições de nós. O Salvador do mundo nos confronta em nosso pecado. Veja o que Cristo fez com a mulher samaritana. E é isso que nós precisamos apresentar. Um Salvador que transforma a nossa vida. Os frutos da verdadeira evangelização ali em Samaria são maravilhosos. A mulher ouviu, creu, foi à cidade, compartilhou aquilo, os homens ouviram aquilo que ela compartilhou, vieram ter com Jesus, e ao encontrar com ele, versículo 42, eles dizem: já agora, não é pelo que dissestes, e eles falam isso à mulher, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o Salvador do mundo. Nada menos do que isso nós podemos apresentar, senão o Salvador do mundo. É claro que aqui nós precisamos destacar a ação do Espírito Santo. Aqueles que tiveram contato com Cristo e nele creram por meio da ação do Espírito Santo, tiveram as suas vidas transformadas. Eles conheceram o Salvador do mundo, estava ali diante deles. E isso aconteceu conosco quando nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Nós tivemos acesso ao Salvador do mundo, que nos salvou. Aquele que, por causa do amor de Deus pela sua criação, pelo mundo, foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Salvador do mundo. O Senhor estava ali naquela localidade, numa situação impensável para qualquer judeu, mas era necessário ele estar ali, para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, anunciando e apresentando a transformação que é Ele, da qual Ele é a fonte. E tudo isso também tem acontecido conosco, e através de nós,
no nosso processo de evangelização. E os frutos da verdadeira evangelização são ouvir e crer. É necessário, meus irmãos, pensar nisso. E eu quero trazer uma aplicação a todos nós. Ao ouvir esta mensagem, nós precisamos reconsiderar como nós temos evangelizado. Nós não podemos apresentar o Evangelho como uma lista de restrições legalistas, por exemplo, para uma conduta contrária do mundo, ou uma lista de restrições comportamentais. Isso não é evangelizar. O Evangelho verdadeiro é sobre o Salvador do mundo, sobre o Messias, sobre Cristo Jesus. A obra de Cristo, que inclui a obediência perfeita à lei de Deus, bem como a destruição das obras de Satanás sobre o povo eleito do Senhor. A pessoa gloriosa de Cristo, que deixando sua glória assumiu a forma humana. Isso é o conteúdo da nossa evangelização. A pessoa gloriosa de Cristo que morreu para que o seu povo fosse justificado de suas iniquidades e ressuscitou para que a vida eterna fosse administrada graciosamente sobre o seu povo. É isso que nós precisamos anunciar. Como isso se aplica à nossa vida, é a próxima etapa. É aquilo que nós chamamos de discipulado. Nós vamos tornar pessoas, ou ser instrumentos para que pessoas se tornem discípulas de Jesus. Discípulos de Jesus. Esse é o segundo estágio, mas o primeiro é este anúncio glorioso de quem Cristo é, daquilo que Cristo fez e como Ele tem poder para nos resgatar do império das trevas e nos dar vida eterna. Os frutos do Evangelho verdadeiro são ouvir e crer para uma vida transformada eternamente. Nada menos do que isso, meus irmãos, nós podemos evangelizar. Nada menos do que isso deve ser o centro da nossa mensagem evangelizadora. E eu concluo dizendo o seguinte: ao contrário de tudo aquilo que o mundo tem dito e pregado sobre realizações próprias em prol de uma felicidade completa, a Bíblia nos ensina que a verdadeira felicidade e a verdadeira satisfação é fazer a vontade do nosso Deus. E neste momento nós somos chamados a fazer esta vontade do nosso Deus, anunciando a redenção proposta em Cristo Jesus àqueles que estão ao nosso redor. Cristo nos ensina esta valiosa lição, a mensagem da salvação que deve ser anunciada a todos os homens, fazendo com que os eleitos se rendam a Cristo e tornem-se, por sua vez, pregadores da mensagem que os salvou, a fim de que todos sejam alcançados. Esta é a grandiosidade do Evangelho, para a qual eu e você fomos atraídos e para a qual eu e você fomos capacitados para servir, também levando esta mensagem a tantos outros que estão ao nosso redor. Esta é a nossa missão aqui. E os verdadeiros frutos, que são ouvir e crer, eles só serão produzidos no coração pela ação do Espírito Santo, mas também quando a verdadeira mensagem do Evangelho for comunicada a essas pessoas. Que Deus nos abençoe e nos auxilie para que façamos a vontade do Pai e realizamos a obra para a qual nós fomos chamados. Vamos orar.